Eu tive uma crise de pânico na frente da escola inteira. Eu meio que apaguei no palco, comecei a tropeçar numa palavra e fiquei... Eu não conseguia engatar. Até que no fim levantei e fiz... É isso! E saí andando. A escola inteira ficou ali, sentada, me olhando como se dissesse... Nossa, ele tá tendo um colapso emocional. Ele é um ator que estrelou algumas das maiores franquias de Hollywood. Mas por trás dessa imagem de herói de ação, existe um homem que precisou fazer um trabalho interno para alcançar o nível de sucesso que alcançou. Temos aqui com a gente o inspirador Joel Kinnaman. Eu estava no fundo do poço. Alguma coisa em mim dizia que eu não conseguia fazer aquilo. Eu não conseguia comer, vomitava, estava tendo crises de pânico. Meu corpo não aguentava. Como você conseguiu lidar com o transtorno alimentar, pânico de palco e crises de pânico estando, ao mesmo tempo, no topo de Hollywood? Eu comecei a pensar nessas forças dentro de mim. O que mais provocaria essas forças? Vamos pra guerra. Você se tornou uma estrela enorme, construiu uma carreira incrível e agora tem 3 séries diferentes na TV. Tem várias produções em andamento. Você é um dos atores mais disputados do momento. Mas você também já falou comigo, e publicamente, sobre algumas coisas. Uma delas, um transtorno alimentar que você teve no passado. Sim. Um pânico de palco debilitante, que eu nem sabia, e crises de pânico. Mesmo assim, você conseguiu se manter no auge, realizar tanta coisa e atuar tão bem sob pressão. Como você conseguiu lidar com transtorno alimentar, pânico de palco e crises de pânico estando, ao mesmo tempo, no topo de Hollywood? Eu acho... Quer dizer, muitos desses problemas eram coisas com que eu lidava mais no começo, quando eu estava me encontrando, entrando na vida adulta. E acho que eu ainda estou meio que destrinchando um pouco o que eu passei. Acho que parte disso era insegurança de juventude. Parte era uma série de hábitos ruins. Eu bebia muito e eu abusava muito também com as drogas. E além disso, eu ainda não tinha aprendido a lidar com aquele barulho, com as vozes negativas na minha cabeça, nem com todos esses sentimentos conflitantes sobre mim mesmo, com essa autodepreciação e essa dificuldade de me permitir. Tenha sucesso. É mesmo? Sabe? Sempre que eu chegava perto de algo que poderia ser um grande passo, ou de qualquer coisa assustadora, essas vozes apareciam na minha cabeça e me derrubavam de verdade. Elas falavam comigo da forma mais dura possível e... O que essas vozes diziam? Algo como, você não merece esse sucesso. Ou, isso é grande demais pra você. Ou, você não está pronto pra isso. Era meio que um barulho, sabe? E era negativo. Sim. É difícil colocar em palavras exatamente o que elas diziam, mas era uma energia negativa, como se eu fosse fracassar, como se eu não fosse conseguir, como se eu não fosse digno. E sim, eu tinha muito. Na verdade, isso começou antes mesmo de eu atuar. Eu tenho, e ainda tenho, uma coisa chamada pectus excavatum, que é uma pequena depressão no peito. Antes, essa depressão era bem maior. Fiz uma cirurgia corretiva há uns 10 anos. E depois disso, Depois disso, ninguém me pegava de camisa. Mas quando eu era mais novo, eu tinha essa depressão no peito. E era bem... Eles classificam a gravidade de 1 a 10. E acho que o meu era 7,5. Era bem... Seu peito era meio afundado. Era afundado mesmo. E isso afetava a minha postura. Eu ficava curvado, meio fechado para dentro. E acho que a vergonha que eu sentia também piorava isso. Eu tinha essa postura meio assim, e fazia isso de um jeito meio marrento, valentão. Sim, Eu claro. me sentia deformado e tinha muita vergonha da minha aparência. Eu nunca tirava a camisa. Isso foi há 10 anos? Não, isso foi bem antes. Foi quando eu tinha uns 18, 19 anos. Ok, entendi. Até antes, uns 17. 17, 18. E você já estava no meio da atuação nessa época na Suécia, certo? Sim, isso mesmo. Foi na Suécia. E eu levava uma vida bem negativa. Eu saía muito, me metia em confusão, usava muita droga. Meio sem rumo, bem perdido. Aí encontrei a atuação
E foi a primeira vez que senti que existia alguma coisa, um potencial de que a vida pudesse ser positiva, que a vida pudesse ser boa, talvez até especial. E aquilo grudou em mim de verdade e eu tive algumas experiências logo no começo, quando criei coragem para tentar entrar numa escola de teatro. Enquanto me preparava para essa escola, eu trabalhava com um ator profissional e tive uma experiência preparando um monólogo de Long Day's Journey into Night. Alguma coisa encaixou de um jeito muito especial. E depois percebi que foi a primeira vez que entrei em estado de flow. Todas aquelas emoções vieram à tona, e as palavras saíram de um jeito que eu não tinha planejado. Aquilo se conectou com a relação que eu tinha com meu próprio pai e virou uma coisa explosiva. E esse professor, ou ator, foi a primeira pessoa que realmente me incentivou. Ele disse: "Olha, você poderia fazer disso a sua profissão se quiser." E aquilo pegou em mim feito um vírus. Eu fiquei completamente obcecado. Você tinha o quê? Entre 18 ou 20? 21. Sério? Sim. Você não tinha feito muito teatro ou atuação? Não. Eu participei de uma série de TV quando tinha 10 anos. Ok. Tive essa experiência de atuar na infância. Depois, isso acabou ficando de lado. Eu só fiz aquilo e tive essa vivência quando criança. E aí, isso meio que desapareceu. Mas eu já tinha uma relação com a profissão, de certa forma. E acho que foi por isso que, mesmo naquele estado ruim em que eu estava, a ideia de atuar, aquela semente, já tinha sido plantada bem antes. Aí comecei a tentar entrar nessa escola de teatro e, no fim, não passei de primeira. Acho que entrei na 4ª tentativa. Uau. Então, esse nervosismo começou e eu toda vez, antes de entrar, assim que eu ouvia o burburinho da plateia, minha boca enchia d'água e eu pensava: pronto, lá vamos nós. Tudo de novo. Eu já deixava um balde preparado para o pior. Toda vez, antes, assim que eu ouvia o burburinho da plateia, como o murmúrio da audiência, parecia que minha boca enchia de água e eu ficava tipo: ok, vamos lá. E eu costumava ter um balde preparado e eu ficava tipo: Ah, sério? sim. Antes de... Oh, Deus. Bom, isso era teatro. Isso? Era no palco mesmo. Sim. Mas podia ser até com umas 10 pessoas na plateia, sabe? Sério? Você vomitava sempre? Sim, vomitado toda Nossa. vez. Antes de toda a apresentação ao vivo. Sim. Isso aconteceu nos primeiros 3, 4 anos fazendo teatro. Foi... Não deve ser nada prazeroso. Você deve pensar: tá, isso vai acabar algum dia? Você não tem ideia. Não, era brutal. Brutal. E aí eu também comecei a ter crises de pânico. Eu apaguei no palco, na frente de... No meio da plateia? Não. Sim, foi na frente da escola inteira. Todos os alunos e todos os professores. A gente fazia um projeto de contação de histórias, já no 3º ano. Então eu não tinha me preparado direito. Era só uma coisa simples, era tipo contar histórias. A gente ia contar uma parte de um romance. Era 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu estava contando um trecho da história. E nós éramos 4 atores no palco. Eu era o número 2, então o 3 e o 4 tinham que esperar eu terminar para contar a parte deles. Todo mundo dependia um do outro. Eu comecei e de repente tropecei numa palavra. Fiquei... Aí algumas pessoas na plateia riram um pouco. Elas acharam: isso faz parte. Ele planejou isso, era para ser assim. Só que eu não conseguia engatar. Eu estava meio enrolado. No fim, eu perdi completamente o controle e... Você teve um branco e saiu do palco? Eu fiquei repetindo a mesma frase várias e várias vezes, tipo, Dona Maria, Dona Maria. E era só aquilo. Depois vinha um vazio completo. Mais tarde, eu entendi que estava tendo uma crise de pânico na frente da escola inteira e da plateia toda. Bom, isso durou, em tempo real, acho que uns 3 minutos. Mas pareceu 3 horas. Para mim, pareceu 3 anos. Ai, meu Deus. E tinha muito disso, sabe? Porque na escola, em escola de teatro, quando você se apresenta para os outros alunos, todo mundo ri mais do que o normal. Então muita gente ainda achava que aquilo fazia parte. Faz parte. E aí, aos poucos, isso foi morrendo. Só ficou um professor polonês meio maluco,
fazendo Durante uns bons 2 minutos e 50 segundos, ele ainda achou que aquilo era... O resto da plateia já tinha entendido. Estava todo mundo meio... ele está tendo um colapso emocional. E nós estamos assistindo. Nossa. E aí, no fim, eu levantei e falei, dane-se. E saí andando. Atravessei o palco inteiro. E tinha uma porta do outro lado. Eu abri a porta, gritei, porra! Bati a porta com força, chutei a porta fechada e fiquei ali parado por alguns segundos. Todo mundo da escola estava sentado, me vendo aquilo tudo acontecer. Depois eu voltei, me sentei e acho que falei de novo. Porra! Aí eu falei, dane-se esse livro. E todo mundo ficou, uau! Depois eu comecei de novo e contei tudo de um jeito mecânico, como um robô. Quando terminei, falei, acabei. Aí olhei para a pessoa depois de mim e uma amiga minha da turma olhou para mim, depois de tudo aquilo, como quem dizia, agora você quer que eu continue contando a história do livro? Como se alguém ainda estivesse ouvindo a história do livro. Eu falei, valeu. Melhor deixa da história. Meu Deus. Parece uma Sim. coisa... Eu nem sei como eu conseguiria me recuperar disso, emocionalmente. Principalmente com uns 23 anos, no meio dos seus colegas de escola e professores. Parece muito maior Sim. do que realmente é. Dá aquela sensação de, meu mundo Sim. acabou. Talvez não tenha sido Não, assim pra você, Foi mas 100% assim. humilhação total, vergonha total. Sim. Como você aprendeu a construir a carreira que tem sem deixar isso te travar no passo seguinte? Isso acabou virando um momento decisivo para mim. Quando eu olho para trás, para o que talvez tenha diferenciado minha carreira de algumas pessoas com quem cresci e comecei, pessoas que eu achava muito mais talentosas do que eu, isso volta um pouco para esse momento e para a forma como eu lidei com ele. Foi mesmo o grande momento para mim. E a forma Uau. como eu lidei com aquilo. Porque aquilo me jogou num abismo. Foi o período mais sombrio de que eu consigo me lembrar. Parecia que eu estava num abismo, porque eu vinha levando essa vida meio negativa, vazia, sem nenhuma esperança real para o futuro. Eu nem terminei o ensino médio na Suécia. Eu estava lá, mas não cheguei a receber as notas finais. Uau! No último ano da escola, eu aparecia 40% do tempo. Eu já estava meio... Você era meio encrenqueiro. Eu não estava fazendo as escolhas certas. No melhor dos cenários, eu pensava, talvez eu vire bartender e, quem sabe um dia tenha meu próprio bar. Alguma coisa assim. Era mais ou menos até onde os meus sonhos iam. Antes dessa coisa da atuação, aí veio a possibilidade de uma vida completamente diferente. Essa sensação de se conectar com um texto e ver o efeito que aquilo causava nas pessoas que assistiam. Eu sentia algo que parecia respeito, promessa, sabe? Era todo um mundo possível, uma vida possível ali. E entrar nessa Escola Nacional de Teatro foi algo enorme. Na Suécia, certo? Na Suécia. Na verdade, é muito difícil entrar. Como se chama? É a Escola Nacional de Teatro. E aquilo é meio que... Quando você entra, estuda por 4 anos. Acho que hoje são 3, mas na época eram 4. Depois disso, você é ator. Essa passa a ser a sua profissão. É quase como ter um doutorado em atuação. E aí você já começa a ser chamado para trabalhos na Suécia. Quer dizer, ainda não é uma vida fácil. Acho que a média é que 2 anos depois de sair dessa escola, uns 50% estão desempregados. Sim. Então não é como se sua vida estivesse garantida. Mas, aos olhos da sociedade, você é ator. E isso significa algo diferente na Escandinávia e na Europa do que significa aqui. Porque aqui, qualquer garçom de restaurante é ator porque fez 2 locuções em comercial. Lá é diferente. Você sente a essência de uma profissão antiga que exige respeito. É uma coisa... Lá é visto com mais respeito. E você também não diz que é ator se não for. E ser ator significa que você trabalha no teatro, que está regularmente fazendo trabalhos.
É como se dizer que você é ator tivesse outro peso. Com certeza. Pelo menos 20 anos atrás. Sim, sim. Não sei, talvez as coisas tenham mudado. Mas entrar lá, todo ano eram umas 10 vagas. Ó, é só E isso? tinha algo em torno de 1.000 a 1.500 pessoas tentando. Os testes duravam mais de 2 semanas. Na verdade, 3 semanas. As 2 últimas etapas, a terceira e a quarta, duravam 1 semana cada. Você ficava lá 12 horas por dia durante 1 semana em cada etapa, fazendo vários testes diferentes e tudo mais. Então você foi um dos 10 entre 1000 candidatos. Nossa! Entrar foi meio... começou, sabe? Eu estava nesse caminho e as coisas... eu me sentia bem. Tinha momentos em que a gente fazia alguma coisa e eu pensava... Mandou bem, acho sim. que eu sou bom nisso. Eu sentia de verdade que parte das coisas que eu vivi quando criança e adolescente e a minha personalidade, eu convivi com muitos caras que depois acabaram entrando de vez pro crime e... Mas ao mesmo tempo, eu vinha de uma casa com muitas mulheres e minha mãe era terapeuta. Eu estava acostumado a falar sobre meus sentimentos. Eu tinha essa mistura na minha personalidade que eu já percebia. Eu podia ser um pouco intimidador e dominante, mas também tinha muita facilidade para ser vulnerável. E eu sentia que essas qualidades serviam muito bem para Sensível, aquilo. sim. Eu conseguia me encontrar em vários tipos diferentes de personagens e... enfim, eu estava naquele abismo porque sentia que alguma coisa dentro de mim dizia que eu não conseguia fazer aquilo. Eu não conseguia comer, eu vomitava. E agora estava tendo crises de pânico. Era como se a minha estrutura não aguentasse aquilo. Então talvez eu devesse desistir, sabe? E essa ideia, essa possibilidade, foi devastadora. Era literalmente como desistir da vida. Era como se eu, sabe... Eu nunca tive pensamentos suicidas, mas aquilo foi o mais perto que cheguei de, sabe? Parecia desistir de qualquer promessa que a vida ainda pudesse ter. Foi devastador para mim. E acho que justamente porque o peso era tão grande, eu consegui me desafiar de um jeito que nunca tinha. Comecei a pensar, eu não posso fazer isso, não posso desistir, mas também não posso continuar. Não posso continuar assim, estou tendo crises de pânico. Estou vomitando o tempo todo, estou vomitando antes de cada. É insuportável, insuportável. Então, o que você faz? Aí comecei a pensar, qual é a pior coisa para essas vozes, o que mais provocaria meus demônios? Qual é a coisa mais assustadora que eu poderia fazer? Logo depois do exercício de contar histórias, o próximo bloco da escola era um projeto autoral. A gente tinha 1 mês para preparar o que quisesse e... Tipo um espetáculo de monólogo ou cenas, qualquer coisa. sim, mas quase todo mundo viu aquilo como uma chance de dar uma descansada. As pessoas se juntavam em grupos, 4 pessoas fazendo 2 cenas de uma peça grande, e trabalhavam bem nelas. Ninguém estava se desafiando tanto assim. Eu pensei, preciso resolver isso e vou usar esse tempo. Aí comecei a pensar, qual é a pior coisa para essas vozes, essas forças dentro de mim? O que mais provocaria tudo isso? Vamos para a guerra, sabe? Esse era o meu... E a coisa mais assustadora que eu conseguia imaginar era fazer um monólogo. Um monólogo no palco, sem cenografia, sem nada. Só eu num palco vazio. Sem apoio, sem... Nada. Tinha uma peça com título Sarna, que eu tinha visto. Ela foi escrita para 2 atores. O primeiro narrador também é um personagem e o segundo narrador também é um personagem. O primeiro narrador conta a história até certo ponto. Aí o segundo assume. E você percebe que o segundo narrador era um personagem da primeira parte e que o primeiro narrador é um personagem da segunda. Interessante. Os 2 são personagens dentro da história. E eu fiz os 2.
E eu gostava muito, e era bem obcecado por stand-up antigo. Eu era obcecado pelo Richard Pryor, e pelo jeito como ele contava histórias. Ele colocava vozes e vida até em objetos inanimados. Ele fazia, sabe? O carro fez, Sim, sim, sim. sabe? Aí ele dizia, então o cachorro apareceu e fazia, olha, não fica por aí muito tempo, não. Ele vai mexer com você. Ele tinha esse jeito de olhar, sabe? Era uma forma meio de monólogo, de falar consigo mesmo, mas incorporando personagens diferentes. E, por algum motivo, um amigo meu sugeriu que talvez eu fizesse a peça um pouco desse jeito. Aí mergulhei nisso. Comecei a trabalhar nessa peça feito um lunático, feito um maluco. Me concentrei e não fiz mais nada além de trabalhar nela. Sabe aqueles momentos em que você pede tudo em casa? Mercado, equipamentos, coisas aleatórias que você nem sabia que precisava até o último minuto? Isso deixa a vida um pouco mais fácil. E agora dá para colocar internet nessa lista. Receba no mesmo dia a T-Mobile 5G Home Internet, com entrega pelo DoorDash, sem ir à loja, sem esperar técnico. Chega na sua casa, você conecta e fica online em cerca de 15 minutos com um único cabo. A T-Mobile tem a internet 5G residencial mais rápida. Trabalhe ou assista a sua série favorita com menos interrupções. Para mim, trabalhando de casa no podcast, essa simplicidade faz muita diferença. Eu faço chamadas de vídeo, envio episódios, pesquiso convidados, mando e-mails, e quando tudo simplesmente funciona e eu nem preciso pensar nisso, consigo focar no que realmente importa. Ela se encaixa direto no meu fluxo de trabalho e mantém tudo andando ao longo do dia. Acesse timemobile.com/home internet para conferir a disponibilidade e receber sua internet em casa ainda hoje. Entrega no mesmo dia para a maioria dos clientes elegíveis. Veja se essa opção aparece no checkout. A mais rápida segundo dados da Ookla Speed Test Intelligence, segundo semestre de 2025. Todos os direitos reservados. Eu acabei criando 16 personagens Meu diferentes. Deus! Cada um com uma linguagem corporal, um movimento e uma voz próprias. E todos conversavam entre si. Mas eu fazia pequenas variações deles de acordo com os narradores, porque eram duas versões. E os narradores também eram personagens. Uau! E eu comecei a trabalhar nisso feito um psicopata. E 10 dias depois, o monólogo acabou ficando com 1h45. Em 10 dias eu já estava totalmente sem o texto na mão. Totalmente. Eu ficava passando, repetindo, fazendo. Eu estava... Sem o texto, quer dizer que você não estava mais lendo. Eu não estava lendo o roteiro. Você Sim, tinha decorado. Eu tinha decorado. Caramba. É. E é engraçado como a memória funciona. Porque quando você é ator, as pessoas sempre perguntam: como você memoriza as coisas? Mas a memória quase vem assim, em camadas. Não é como se você começasse lembrando de A a B, depois C, depois D. De repente, você lembra tudo de A a D, depois lembra de K a P, sabe? E, de repente, aquilo vai assentando e você tem todos esses blocos. Quando a gente apresentou para a escola, eu destruí. É isso aí. Muito bom. Você ficou tipo, Eu aniquilei. Eu não tropecei uma vez. Eu estava totalmente focado. Porque parecia, literalmente, que a minha vida dependia daquilo. E eu trabalhei muito. Trabalhei tanto. Era dia e noite trabalhando naquilo. Eu não tirava aquilo da cabeça. Não havia distrações porque não existia mais nada. Então nada podia me distrair. Era como se eu estivesse numa bolha, tentando salvar minha vida. Você virou os personagens. Foi além disso. Mas era trabalho duro. Só que, sinceramente, não parece trabalho quando... Ainda mais quando sua vida depende disso. Não vomitei antes de subir no palco. Interessante. Sua primeira vez. Nos 3 anos antes disso, quando você vomitava constantemente antes das apresentações, Sim. Você pensava, estou preocupado com o que todo mundo vai achar da minha atuação. Ou, espero ir bem. Ou, espero não estragar tudo. Você tinha esses pensamentos? Acho que todos eles, sabe? Bom, qualquer medo que aparecesse, eu deixava tomar conta. Mas dessa vez, você sentiu esse mesmo medo, essa insegurança ou preocupação? Na verdade, eu não venci totalmente o vômito ali. Na primeira vez, sim. Acho que vomitei mais algumas vezes depois. Depois disso, sim. Depois disso.
Teve outro projeto com uma psicologia própria que acabou matando isso pra mim. Acabou com essa coisa de vomitar. Mas esse foi um sucesso. Sim, Em um passo relação ao adiante. vômito, foi um grande passo adiante. Mas o que aconteceu com a sua mentalidade, com a sua crença depois disso? Você começou a acreditar: ah, eu consigo encarar qualquer desafio de atuação e sei que vou mandar muito bem, desde que me comprometa. As outras pessoas começaram a dizer: ah, estamos olhando para ele de um jeito diferente dos outros colegas? Eu não sei como as outras pessoas perceberam aquilo. Eu não estava pensando nisso. Pelo menos não lembro de pensar. Mas para mim, eu saí muito do meu próprio caminho e minha confiança aumentou de verdade. Mas grande parte dessa confiança vinha da forma como eu lidei com a adversidade. E, na verdade, isso ficou comigo desde então. Até hoje, se eu sinto medo, aprendi a encarar meus medos por causa daquilo. Foi a primeira vez que aquilo me ensinou a encarar o medo de frente. Quando você tem um momento de muito medo hoje, seja uma cena grande, ou, não sei, um grande ator com quem está trabalhando e que você respeita muito, ou qualquer coisa Sim. assim, como você pensa e encara esse medo para que ele não tome conta? Preparo. Preparação. É tudo preparação. Sério? Fazer tudo que eu puder para me preparar. Controlar o que eu consigo controlar. Você não controla se um diretor vai ter um dia ruim e não vai com a sua cara. Ou se seu colega de cena é um narcisista egomaníaco que se alimenta da insegurança dos outros e vai tentar te diminuir. Você não controla essas coisas, mas controla o quanto está preparado para enfrentar tudo. Então chegar ali bem... Porque essa é a sua armadura. A preparação é a sua armadura. E principalmente como ator, é a coisa número 1. Mas você se surpreenderia com a frequência com que encontra atores que não sabem muito bem as próprias falas. Sério? É isso. Mesmo quando você quer dizer antes da cena ou já na cena? Na cena. No dia, sabe? Você vê a pessoa estudando as falas e pensa, você devia ter feito isso há um tempo, meu amigo. Então, o que estou ouvindo é que a preparação te ajuda a superar o medo Sim. e te faz se sentir mais confiante. Mas a gente estava conversando antes, fora das câmeras, sobre uma filmagem como For All Mankind, que agora está na 5ª temporada, certo? Quinta Sim. temporada. Sim. Você interpreta um personagem mais velho, então precisa passar 5 horas na maquiagem. Você entra a 1h da manhã, Sim. você fica numa cadeira, sendo maquiado por 5 horas. Depois começa a filmar às 7 da manhã. Aí encara um dia de 12 horas. Como você se prepara para o dia seguinte quando está exausto? Como você aprende e incorpora as falas, as cenas do personagem e as emoções do dia seguinte quando já deu tudo de si naquele dia e mal consegue dormir? Bom, eu já tive muitos empregos de verdade, então sei a sorte que tenho de poder viver disso. Sim, Então, quando as coisas ficam um pouco difíceis mentalmente no meu trabalho, de faz de conta, é fácil lembrar disso e encontrar gratidão. E para mim, a gratidão ajuda muito na disciplina. Mas é questão de encontrar tempo. Para mim, eu tenho uma estrutura. Especialmente quando você está numa série, muitas vezes não recebe os roteiros com tanta antecedência e sempre tem revisão e essas coisas. Mas eu sempre garanto que, no mínimo, eu trabalhe numa cena por 3 noites. antes da cena? Sim, e a memória não importa tanto por quanto tempo eu trabalho, mas sim que eu trabalhe. Durma, trabalhe, durma, trabalhe, durma. Porque é no sono que a memorização acontece. Interessante. Então preciso de 3, no mínimo 3. Estou sempre pelo menos 3 noites adiantado em tudo que estou trabalhando. Mas gosto de estar 5 noites adiantado, porque aí fica realmente firme. Para mim, a preparação. Quanto mais preparado eu estou, quanto mais o texto entra nos meus ossos, mais liberdade eu tenho para improvisar, brincar com ele e até me afastar do texto. Porque quando você está realmente preparado, você conhece a cena de verdade, conhece as falas da outra pessoa. Aí se você começa a improvisar, ou se alguma coisa acontece, um erro, alguém tropeça, e a cena... Você acompanha. Aí você consegue acompanhar. E como conhece a cena,
fica muito mais fácil encontrar um jeito criativo de usar aquilo e voltar para a cena. Você consegue aproveitar aquele pequeno momento de realidade que aconteceu, sabe? Aquilo pode dar vida à cena, de um jeito que faz pensar, nossa, isso nem pareceu ensaiado. Certo, certo. Então, tipo, tudo isso é preparação, te dá liberdade e leveza. Se você está tentando lembrar a sua fala, ou pensando em lembrar a sua fala de qualquer jeito, aí nasce uma certa tensão, sabe? Uma tensãozinha em você que tira a presença e o relaxamento. E eu acho que todo mundo, sabe, mesmo quando você interpreta um personagem tenso, existe um jeito de estar tenso, mas solto, sabe? E eu acho que, quando eu assisto alguma coisa, eu quero muito ver alguém solto. E você provavelmente sente ainda mais pressão, porque tem, sei lá, 50 pessoas contando com você por aquelas horas daquele dia de produção. Se você não lembrar as falas, isso pode te deixar ainda mais estressado, pensando, eu não quero estragar tudo, desperdiçar o tempo. E aí acaba virando só conseguir uma que funcione, em vez de ter 5 ótimas opções, sabe? E também quando você lidera uma série, você dá o tom e quer liderar pelo exemplo. Quando foi que você teve meio que a sua primeira grande chance, ou as primeiras chances, em que pensou, talvez eu consiga fazer isso e viver disso em tempo integral. Não só ser considerado um ator na Suécia, mas realmente construir uma vida próspera pra mim? Bom, depois daquela coisa que aconteceu na escola o primeiro grande trabalho que eu consegui, meu primeiro trabalho depois da escola, teria sido algo de deixar qualquer um nervoso. Era de um dos grandes, talvez o maior dramaturgo da Suécia. Ele tinha acabado de assumir a direção de um novo teatro nacional, o Teatro Nacional de Gotemburgo. E a estreia dele, sabe, a peça de abertura, bom, ele tinha feito uma releitura totalmente nova de Crime e Castigo. Tá. E aí ele me chamou para fazer o Raskolnikov, que é um papel absurdamente exigente e incrível. E acabou ficando com, 3 horas e 45 minutos, e eu ficava no palco o tempo todo. Então, como abertura de um novo teatro nacional, com esse tipo de... Era tipo o maior que uma peça podia ser na Suécia. Mas depois do meu monólogo, parecia moleza. Fácil. Tipo, Sério? Eu tinha outros atores ali, sabe, pra conversar. E, não, eu não devia exagerar dizendo que foi moleza. Mas foi tipo, era administrável. O nervosismo era administrável. E eu estava mais, tipo, curtindo aquilo. Eu tinha atravessado aquela espécie de... meio que um véu de medo e ansiedade em que eu vivia. E antes disso, de vez em quando eu conseguia atravessar e pensava, sentia a luz, o sol no meu rosto. E agora eu tinha meio que atravessado de vez e estava realmente curtindo meu trabalho. Curtindo mesmo, vivendo aquilo, estando ali, e eu conseguia focar no trabalho de verdade. Qual foi a psicologia, então, que quebrou aquele nervosismo de vomitar? Porque você disse. Depois eu entendi qual era a psicologia daquilo. Na verdade, foi com o mesmo diretor. Então ele estava trabalhando, depois dos projetos próprios que a gente fez, a gente podia ir para um teatro e passar 6 meses lá. E normalmente você pegava papéis pequenos, sabe? Entrava e dizia, o rei está morto. E saía, sabe? Era tipo o semestre em que você podia praticar como era estar num teatro de verdade. Mas, muitas vezes, os estudantes não recebiam trabalhos substanciais. Sim. Ele tinha essa peça em que o ator principal ficou doente e teve que sair. E foi bem antes, tipo, uma semana antes da estreia. Ele teve que, tipo, parar. Ele teve um problema no cérebro. Foi trágico. Ele se recuperou depois e está ótimo. Então eles ficaram nesse limbo precisando de um substituto. Mas era o papel principal. Aí eu fui para Gotemburgo e ele me fez um teste para isso. E foi uma leitura fria. Mas eu estava lendo e senti que eu tinha, tipo, me conectado com o personagem. Eu interpretava um menino de 12 anos. E mesmo na leitura fria, eu encontrei um pouco em mim como ser uma criança no corpo e... então eu consegui. Consegui o papel. E... aí era para acontecer depois do verão. Eu tinha umas 4 semanas. E depois do verão teria 3 dias de ensaio. Aí disseram, e tudo bem, se sabe, nas primeiras semanas, se você estiver com texto.
Você está ali mais como uma espécie de substituto para fazer a coisa fluir, sabe? Porque a gente não tem tempo de ensaio de verdade para você. Mas isso seria com plateia ao vivo? É, Você podia ficar com o texto com plateia ao vivo? foi tipo, eu não sei. Interessante. Mas quer dizer, eu nunca ia fazer isso. Então eu tinha tipo 1 mês, aprendi tudo. E eu estava, Então eu cheguei no primeiro ensaio e... Sem texto. Não. E foi uma energia muito boa, sabe? Todo mundo ficou muito feliz. E acho que, como eu era o substituto de quem ninguém esperava nada, e acabei superando a expectativa de todo mundo, eu não fiquei nervoso. Tipo, a pressão meio que saiu de cima de mim. E como eu também tinha me preparado tanto, tive essa experiência de tipo... Essa coisa de que a preparação seria a minha salvação, isso meio que entrou em mim. Então, acho que ainda tenho isso. Tipo, eu, sabe, nem sempre consigo cumprir isso tanto quanto eu gostaria hoje em dia, mas tem algo sabe, eu adoro chegar e mostrar para as pessoas com quem estou trabalhando o que eu andei preparando, sabe? Isso meio que deixa mais divertido do que nervoso, sabe? Mas foi isso então. Essa foi a peça que, tipo, depois daquela experiência, a vontade de vomitar acabou. Nunca mais aconteceu. Uau. Até isso hoje. É ótimo. Agora, você começa a construir um nome na Suécia. Agora tem esse garoto da faculdade que arrasou nessa coisa do novo teatro e imagino que você conseguiu outros trabalhos depois disso. Mas quando foi que você finalmente sentiu, eu estou mesmo começando a fazer isso dar certo, financeiramente. E Hollywood está chamando. Sabe, outras coisas estão acontecendo? Eu tive um período meio maluco depois que eu estava fazendo essa peça e ela chamou muita atenção. E aí consegui meu primeiro papel principal num filme ao mesmo tempo, mas ele era filmado em Estocolmo e eu fazia essa peça em Gotemburgo. E eu era o protagonista nos dois, exatamente ao mesmo tempo. Mas, por algum motivo, o filme aceitou tentar, tipo, ajustar o cronograma e, então, o jeito que a gente fez foi... Eu filmava em Estocolmo durante a noite, depois dormia no trem... Fala sério. E então fazia a peça. No dia seguinte? Não acredito. Durante o dia. Então eu ficava indo e voltando. E aí você voltava de carro à noite depois da peça? Eu tive umas 2 semanas em que dormi 8 horas por semana. Foi tipo... Quer dizer, eu nunca faria isso de novo. Eu quase enlouqueci. Você tinha 24 anos. Eu consigo fazer qualquer coisa. Não sei, tipo, era hormônio. Aquele gene da juventude. E também tinha... Sabe, eu também estava interpretando Raskolnikov, que também é, tipo, esquizofrênico. Oh, meu Deus. Tipo... Quer dizer, essa é uma interpretação do Raskolnikov. Mas Raskol, em russo, significa dividido. E, então foi assim que eu interpretei ele, como alguém que tinha, tipo, uma esquizofrenia. E o jeito como eu fazia isso no teatro era que... Porque eu gosto muito da ideia de, tipo, quando você está fazendo teatro, sabe? Existe uma quarta parede, certo? Mas você meio que ignora tudo que acontece na plateia. Então a quarta parede está ali. Mas tem algo falso nisso, né? Porque vocês estão na mesma sala. E uma das coisas bonitas de fazer teatro é justamente estar na mesma sala. E aí, claro, existe teatro em que você quebra a quarta parede e, tipo, inclui a plateia e tudo mais, mas isso também pode meio que tirar você da história. Então, mas eu encontrei esse jeito. Porque a gente estava fazendo essa... a gente fez várias, tipo, sessões de dia em que apresentava para estudantes do ensino médio, sabe? Alguns deles estavam, tipo, no celular. E, sabe, eles não tinham pedido para estar ali. Sim. Eles estavam, tipo, caramba, 3 horas desse tal Dostoiévski? Sim. Não aguento. Não era isso que eles tinham pedido. E, então o que eu fazia era, tipo, como eu estava meio que ouvindo vozes, tipo, dentro do O personagem... que também distrai. Então, tipo, se eu ouvisse alguém conversando na plateia, eu estava numa cena e a gente ensaiou por 4 meses. Eu estava, tipo, tão mergulhado naquilo. Eu, tipo, conhecia o material e o texto tão bem. Tinha tanta confiança no material. Então eu podia estar, tipo, no meio de um monólogo e aí eu via uns garotos conversando. Eu ficava, o quê? O que você disse? Sabe? Aí eu ia até eles e ficava, o quê? O quê? E aí eles ficavam quietos e eu ficava, tipo... E eu interpretava aquilo como se fossem, tipo, as vozes na minha cabeça. E aí isso chamava a atenção de todo mundo. E também fazia todos os garotos pararem de falar. Eu não quero ser chamado. Porque eles não queriam ser chamados a atenção. Sabe? E aí eu conseguia simplesmente, tipo, voltar pra dentro do monólogo. Mas aí, quando eu estava fazendo esse vai e vem, e sem dormir... Ele virou esquizofrênico de verdade. Tipo,
tipo, minha paciência estava ficando meio curta. E às meu vezes Deus. esses garotos eram, tipo, irritantes e ficavam... Então eu ficava, o quê? E aí eles continuavam falando. Aí eu dizia, cala a boca. Cala a boca, cala a boca. E eu ia até eles, tipo, quase confrontando, Dentro mas do na minha cabeça eu personagem. fazia aquilo como se estivesse confrontando meus demônios internos. Só que, sabe, às vezes eu estava com um machado, quer dizer, não usando, mas segurando um meu machado Deus. na mão. E aí eu ficava parado, tipo, e tinha esses garotos conversando e no começo eles riam. Eu dizia, você acha isso engraçado, seu filho da mãe? Eu vou te matar, porra. Caramba. E eu estava parado com um machado. E então, depois que a gente teve, tipo, algumas crises, tivemos meu reuniões Deus. de crise dentro do teatro depois. E eles falaram, Joel, você não pode ameaçar as crianças da plateia. Você não pode dizer que vai matar elas. Isso é inaceitável. Isso é tipo... E você, tipo, eu sou fiquei, ator? acho que preciso dormir. Acho que preciso dormir. Quer dizer, Uau. eu achava ótimo, porque era tipo... Eu achei que nunca tinha, tipo, saído do personagem. Eu estava sempre... Mas sim, foi, Acho que algumas crianças ficaram meio traumatizadas. E então, quando a peça acabou, eu acabei fazendo 6 longas-metragens Caramba. em 16 meses. E na Suécia a gente faz, tipo, 20 filmes por ano no país inteiro. Então eu estava, tipo, realmente... Eu estava trabalhando muito. Pra mim, sucesso antes disso era, sabe, trabalhar no teatro e, de vez em quando, conseguir um trabalho na frente da câmera. Aquilo era sucesso. E aí, sem nem ter pensado muito nisso, eu tinha superado minhas próprias expectativas, tipo, de longe. Em 1 ano ou 2 anos? Então acho que foi aí que eu pensei, sabe, talvez eu possa fazer outra coisa, sabe? Hollywood era... Ou a tela grande em Los Angeles já era uma ideia ou um sonho? Ou era mais tipo, eu só quero ficar na Suécia. Quero arrebentar aqui, ganhar dinheiro e ser respeitado. Nunca foi, tipo, algo real. Eu não era uma coisa, sabe? Porque pra mim não ser um fracassado já era tipo era o primeiro sonho. E aí foi tipo, tá, eu sou ator. Tipo, isso já era uma vitória enorme. Uau. Então depois era tipo, ser um ator trabalhando, isso já é vitória. Conseguir, tipo... Porque também muitos atores, eles passam por aquela tarefa árdua de entrar na National Theatre School e, alguns anos depois, estão, tipo, Desaparecem. sofrendo muito. Então não é como se fosse... Algo garantido. Não. Então, pra mim, ser alguém que consegue trabalhar, que está no teatro, e de vez em quando consegue fazer um papel numa série de TV ou num filme, e aí foi como se eu tivesse destruído essa meta, sem realmente... As coisas foram acontecendo sem eu, tipo, definir aquilo como objetivo. Era mais como se eu estivesse vencendo meus próprios demônios, e aí todo o resto meio que veio junto. E então estavam fazendo o elenco de Thor, o primeiro filme de Thor. Eles estavam bem no começo daquela primeira leva de filmes da Marvel, e... Quando foi isso? Que ano que era? 2008. Algo assim. Ok. E claro, eles estavam procurando nos países escandinavos. Ah, certo. Ele é um... Sabe, ele é um deus nórdico. Na época você devia ter o quê? Uns 30? 31? 28, 29 anos. E aí recebi isso da minha agente sueca. E eles disseram, isso é tipo, eles querem que você grave o seu material em vídeo. Eu fiquei, o que é isso? Nunca tinha ouvido falar disso antes. Não? Tipo, como assim gravar meu material? Eles disseram, gravar. Eu falei, com uma câmera de vídeo? Então eu tenho que gravar. Tá. Tá. Então eu fiz. O E texto... aí recebi esse texto, e acho que Kenneth Branagh era o diretor. Então tinha uma pegada meio shakespeariana. E eu nunca tinha atuado de verdade em inglês, mas meu pai era americano, então eu tinha uma relação solta com o inglês. Inglês era uma língua emocional pra mim. Sabe, muita gente que aprende uma segunda língua tem dificuldade de, tipo, expressar emoções Sim. Mas pra mim isso nunca aconteceu com o inglês, já que eu cresci falando com meu pai. E aí eu, sabe, gravei meu teste pra isso e pedi pra um amigo filmar. Estava tudo escuro na minha sala. No meu antigo estúdio no lado sul. E a gente enviou e depois eu nem pensei muito mais nisso. Foi meio que um exercício novo, mas não dei muita bola. Mas eu senti que de algum jeito eu tinha deixado minha marca Deixou naquilo. mesmo. Mandou muito bem. Eu tinha uma lágrima escorrendo. Foi tipo, eu fiquei, nada mal, Sim. sabe? Mas eu mandei e não pensei muito mais nisso. Aí uma das minhas irmãs falou, ei, foi 2 semanas depois, ela disse, ei, tem tipo uma foto sua no The Guardian. Eu falei, The Guardian? O que é The Guardian? E ela, o
o jornal britânico. Eu falei, o quê? Pra quê? Ela disse, diz alguma coisa sobre Thor. Eu falei, Thor? O quê? Eles estão postando fotos de pessoas que mandaram testes Tipo, gravados? o que está acontecendo? Foi estranho. E aí ela me mandou a matéria e era tipo, agora restaram 4 pessoas pra interpretar E você Thor. nem sabia. Eu não tinha ouvido nada. Então eu fiquei... Que loucura. O quê? Então era tipo eu. Era Chris Hemsworth. Acho que Tom Hiddleston e mais algum cara. Eu fiquei... que estranho. Tipo, Seu agente não te contou, né? o que isso significa? Eu liguei pra eles. Eles disseram, a gente ouviu algo sobre isso. Eu falei, então o que isso significa? E aí eu ainda estava, isso mesmo. Eu ainda estava filmando, o filme e, eu estava fazendo outro filme. Isso. Eu estava filmando outro filme e estava fazendo uma nova temporada da peça. Então eu estava tipo, eu não tinha um dia de folga nos próximos 2 meses. Era tipo, era isso. Eu estava fazendo dinheiro fácil. Era isso. Eu estava filmando dinheiro fácil. E aí a gente tinha começado uma nova temporada de Crime e Castigo. Então era tipo, de novo, né, um daqueles cronogramas em que eu trabalhava todos os dias por 2 meses. E eles estavam me pedindo pra ir pra Nova York e fazer tipo um teste de câmera com a Natalie Portman. E eu não podia fazer isso. Aí mandei Sério? outro vídeo sim, eu não consegui o papel. Mas foi aí que veio aquela coisa de, talvez isso não seja tão difícil. Talvez não esteja tão longe assim. E então minha empresária, Shelley, com quem ainda trabalho, ela veio pra Suécia, sentou comigo, fez uma reunião e falou, eu realmente acho que você devia vir pra cá. E, aí eu falei, estou aberto a isso. E então, alguns meses depois, decidi, tipo, tentar. E aí, eu me mudei. Sério? Então foi quando você se mudou? Mudei pra Los E Angeles. quando você se muda pra lá, você está pensando, tá, ela vai me colocar em testes ou qual era a mentalidade? Então eu fiz mais alguns self-tapes. Fiz um self-tape pra Mad Max. E, aparentemente, também estava na disputa por ele. Então eu fiquei tipo, acho que isso vai ser bem fácil, sabe? Sim. Eu pensei, acho que eu dou conta. Aí quando eu cheguei em Los Angeles, eu já fui encaminhado pra uma agência. Então eu meio que já cheguei com uma estrutura montada de cara, o que torna tudo muito mais fácil. E você fica Você tipo... tem uma equipe. Eu tenho amigos que vieram pra cá, que não chegaram a dar certo na Suécia. E aí vieram pra Los Angeles tentar. E eu fico, acho que vocês deviam focar na Suécia primeiro e depois. Tentar ser peixe grande num lago pequeno primeiro e depois. Sério? Quer dizer, pra mim foi assim que eu me senti. E acho que foram, tipo, 4 ou 5 meses sem conseguir nada. E pra mim, aquela foi, tipo, a maior rejeição que eu já tinha vivido como ator. Porque eu fazia testes, tipo, toda semana e sentindo isso. Nada, não conseguia nada. Quer dizer, lá na Suécia você estava trabalhando sem parar. E meio que estourando lá. Quando eu me mudei pros Estados Unidos, de repente eu me tornei... Tudo que eu tinha feito começou a estrear na Suécia. Enquanto eu estava nos Estados Unidos. E aí eu fiquei muito famoso Sério? na Suécia. Tipo, muito famoso mesmo. Mas eu estava nos Estados Unidos. Então eu fiquei, Ninguém te conhecia ainda aqui. eu ficava, tipo, olhando essa página no Facebook, tipo, 500 mil? Tipo, e nem era minha. Era, tipo, de outra Página de pessoa. fãs ou algo assim? Exatamente. Foi uma experiência estranha. Nossa. Estranha de só acompanhar aquilo Você de tem todo longe. esse sucesso no seu país de origem, mas está aqui há 5 meses e só ouve grilos. E aí eu estava, Sério? tipo, indo mal em todos. Simplesmente não conseguia, nada. Quando foi que a oportunidade finalmente virou pra você, então? E aí, na verdade, foi quando eu voltei pra Suécia nas férias de Natal. Eu tinha esse filme, Dinheiro Fácil, que estreou e virou, tipo, um grande sucesso na Suécia. E aí recebi uma audição pra The Killing, Além de um Crime. Fiz no apartamento do meu amigo. Então acho que gravar os testes em apartamentos em Estocolmo era melhor do que... Sim, Eu mandei aquilo, e aí quiseram me ver de novo pra The Killing. E então, consegui. E foi aí que as coisas meio que começaram nos Estados Unidos. Começou a rolar. Foi meu primeiro trabalho por aqui. Isso foi quando? 2009? 2010? Eu me mudei pra Los Angeles no fim de 2000, tipo, em setembro de 2009, e acho que consegui The Killing em janeiro de 2010, algo Então assim. já são 16 anos de sucesso. Sim. Então, em 16 anos, teve alguma fase ruim nesses últimos 16 anos? Porque parece que todo ano você faz algumas coisas que estreiam.
Quer dizer, uma carreira tem, sabe? Esses pequenos. Quer dizer, eu venho trabalhando de forma constante, mas eu estava fazendo The Killing, além de um crime, e não era grato bastante por aquilo, pelo que aquilo era. Eu ficava, quero ser astro de cinema. Eu estava... teve uma época em que eu estava ficando convencido demais. Sério? Com certeza. E, eu ficava, essa série, eu quero ser astro de cinema. Mas agora as séries são, tipo, o grande lance. Sim, sim. Mas aquilo ainda era tipo... Naquela época, os astros de cinema, fazer filmes, era tipo subir de nível. E aí eu consegui Robocop e... Aí eu entendi como funciona todo esse sistema de valor na indústria. É como se você fosse uma ação na bolsa. Como assim? Bom, é tipo... Eu consegui esse... Sabe, era uma marca muito conhecida, meio que... com potencial de franquia. Sabe, todo mundo achava que aquilo ia virar uma franquia O e... Robocop. Robocop, sabe? Era uma nova versão de Robocop. E eu consegui aquilo vindo de uma série legal e, aí todo mundo começa meio que a apostar em você como se Robocop fosse ser um sucesso, sabe? Antes de ser lançado... Porque nesse meio tempo, Então esse é o período quente, né? Tipo, depois que você fez, e havia um burburinho interno bem bom, tipo, parecia promissor. Mas ainda não tinha estreado. Estão te vendendo como... estreado. Então as pessoas ficam, tipo, apostando em você. Aí você ganha algumas, tipo, ganha algumas chances ali, independentemente de dar certo ou não. Sim, você precisa emplacar alguma coisa ali, sabe? O que faz? Pra meio que, tipo o próximo cipó. Sabe, eu tenho que agarrar o próximo cipó que vai me levar adiante. O que você conseguiu nessa fase? Enquanto estavam editando Robocop e falando, isso vai ser grande? Então eu tive que... Eu consegui Noite Sem Fim, que era esse. Filme com o Liam. Era tipo um filme da Warner Brothers com Liam Neeson. Tinha outro que eu poderia ter feito, esse filme do Guy Ritchie. Mas eu já tinha dito sim pra esse outro diretor. Então eu ia honrar isso. Mas, sim, e aí Robocop? Não realmente. Foi bem, não foi um fracasso. Acabou dando dinheiro, mas, levou um tempo. Não foi um sucesso. Não foi um sucesso. Ele, e não... Eu lembro que The Lego Movie estreou acima dele. Sim. E também teve um pouco de azar, porque foi toda a costa leste estava fechada no fim de semana de estreia. Porque tinha, uma tempestade de inverno. E essas coisinhas que, sabe, provavelmente tiraram uns 5 milhões dele e 5 milhões a menos naquela estreia, provavelmente teriam feito dele um sucesso. Nunca se sabe. Sabe, ou teria sido um sucesso moderado o bastante pra eles, sabe, darem sinal verde pra um segundo. Mas aí não deram. E então, de repente, foi a primeira vez na minha carreira em que eu senti que ela meio que caiu. Sua ação caiu? Sim. Minhas ações caíram um pouco. E ainda estavam, muito melhores do que há 2 anos. Mas estavam um pouco abaixo disso. É isso que eu quero saber então, Joel. Quando o seu trabalho cai aos olhos da indústria, como a sua autoestima lida com isso? Sua autoestima cai também. Ou como você mantém a confiança quando não está recebendo os resultados externos que deseja? Na verdade, foi uma época interessante. Porque acho que foi um período em que comecei a sair muito. Comecei a usar muito pó. Vida em Los Angeles, né? Cocaína? Eu estava morando em Hollywood. Muita cocaína. Sério? E era cocaína 2, 3, às vezes 4 vezes por semana. Então você entrou na vida de Hollywood. Se deixou levar pela cena. Sabe? Uau. Então, e aí eu senti que... Foi nesse momento. E aí eu senti que a carreira estava caindo um pouco. Eu fiquei, opa. E então tive um momento comigo mesmo. Falei, tá, vamos dar um passo pra trás aqui. O que está acontecendo? E, aí eu estava. Os roteiros que estavam me mandando. Isso não é tão bom. Isso não é. Eu não estou recebendo nada do que eu quero fazer. E tinha uma diferença grande em relação ao que era só um ano antes. O nível dos roteiros e o quanto os personagens eram interessantes. Então eu meio que me coloquei nos eixos, parei de sair tanto. E aí falei para os meus representantes, eu preciso sair e fazer testes. Porque eu não estava fazendo muitos testes, porque estavam me mandando roteiros. Eu falei, quero fazer teste para tudo. Eu quero mostrar para as pessoas o que eu sei fazer. Lembrar as pessoas do que eu sei fazer. Você tinha feito, eram alguns self-tapes e conseguiu alguns trabalhos. Foi... E aí, de repente, as coisas começaram a engrenar e eu comecei a receber roteiros, o que é muito mais gostoso. Certo.
Então você não precisou fazer aquela coisa de Los Angeles em que muitos atores têm que sair fazendo teste o tempo todo. Bom, eu fiz isso antes de The Killing. Entendi. É. E aí isso meio que mudou tudo, então comecei a receber ofertas de coisas. Então eu saí e simplesmente comecei, tipo, a fazer testes pras coisas e... Quanto tempo foi isso? Tipo uns 6 meses ou algo assim? Não foi tanto tempo. Foi Uns tipo 2 alguns meses? Alguns Ok. meses. Mas você voltou pro ritmo. Deixa eu me preparar. E aí eu estava, tipo, encarando os testes com sangue nos olhos. Eu ficava, tipo, Então eu meio que voltei um pouco pra mesma ideia. Eu estava, tipo, me preparando até demais pra essas audições. E, tipo, eu pensava, vou fazer cenas incríveis nessas audições. Essa era meio que a minha Você mentalidade. estava destruindo. Estava arrebentando. Eu achei que era um material bem legal. Tipo, e isso meio que me deixou empolgado. E qual foi a resposta? E a questão é que isso criou. Eu meio que tinha uma intuição de que aquilo ia gerar um impulso positivo. E gerou. E foi como se tivesse mostrado meu trabalho para alguns diretores de elenco que talvez não estivessem tão familiarizados e... Aí isso levou ao teste para Esquadrão Suicida. E então, eu consegui Esquadrão Suicida. E aquilo foi meio que o próximo cipó que me levou pro próximo. Uau. Qual você sente que foi a maior série, projeto ou filme que você fez? Aquele que realmente te levou pro maior nível? Quer dizer, eu não acho que tive uma coisa única assim, sabe? Sério? Acho que foi mais um trabalho constante. Mas é o conjunto de um sucesso atrás do outro. Sim. Qual foi o projeto de maior bilheteria, então? E qual foi aquele em que você sentiu que fez seu melhor trabalho? Acho que o de maior bilheteria provavelmente foi o primeiro Esquadrão Suicida. Chegou perto de 1 bilhão. Isso é bem grande. Mas a recepção da crítica foi bem morna. E aí, pra dizer o melhor, Sim. ou o pior, então, o segundo Esquadrão Suicida do James Gunn. Quer dizer, aquele teria arrebentado nas bilheterias, mas estreou quando a onda do Covid chegou. Então foi uma daquelas coisas em que se a gente soubesse que aquilo ia acontecer, eles teriam adiado Sim. o lançamento e esperado, sabe? Mas, então foi muito ruim. Foi tipo, eles seguiram com toda a campanha de lançamento porque as coisas estavam reabrindo, e aí veio a onda Delta e, bem no fim de semana antes da estreia, tudo fechou. Então ele teve mas acho que teve um impacto cultural, porque as pessoas assistiram. Onde você sente que fez seu melhor trabalho? Você fez tantos projetos diferentes, teatro, TV, cinema. Acho que, com certeza, essa peça do Raskolnikov está lá em cima. Mas quer dizer, faz tanto tempo. Então, espero ter melhorado desde então. Eu gostei muito de fazer The Killing. For All Mankind. Eu sinto que na 5ª temporada de For All Mankind interpretando alguém de 80 anos. Quando eu assisto aquilo, sinto que está entre os melhores. Talvez seja. Um dos melhores trabalhos que já fiz, com certeza. Eu realmente amei interpretar esse personagem sociopata sem freio na série de televisão. Os Casos de Harry Hole, na Netflix. Existe alguma cena, fala ou frase que você leu e interpretou, seja no palco, na TV ou no cinema, que você sente que falou com a sua vida até agora, que realmente ressoou com você como ser humano? Da mesma matéria de que os sonhos são tecidos, nós somos feitos, e nossas breves vidas são envolvidas pelo sono. De onde você tirou isso? É de A Tempestade de Shakespeare. Tenho isso tatuado. Sério? Tá, essa foi fácil de lembrar. Pra mim é só, ela envolve, uma certa verdade existencial da nossa vida neste universo, e o que acontece quando a gente morre e que a gente continua é que a gente volta pra... não sei. Uau, isso é lindo. É como se... É poesia, sabe? Sim. Não é que tenha um significado exato, mas eu sinto que as palavras dão algum sentido ao jeito como eu vejo a vida e a morte. Eu fiquei muito envolvido com a forma como você contou tudo até agora, mas o que me deixa curioso é que você me disse, antes da gravação, que está passando por uma transição, uma transformação pessoal. E eu sei que você já falou antes,
em outros lugares e comentou um pouco aqui que cresceu cercado pelas mulheres da sua família, mas também teve uma relação difícil, acho que psicologicamente, com seu pai. E você já falou disso, que os homens... Você disse que os homens da sua família se comunicam pela raiva. E você vem trabalhando ativamente para quebrar esse padrão. E não é fácil admitir isso, muito menos em público. Fico curioso sobre essa fase, sabe? Você está em Los Angeles há uns 16, 17 anos. Teve muito sucesso por fora. O que essa fase de destrinchar mais a sua vida psicológica e emocional tem te dado? E o que você está aprendendo para levar para a nova fase da sua carreira e da sua vida? Acho que ainda eu estou tentando encontrar o equilíbrio entre não abandonar meu espírito mais jovem, mas, ao mesmo tempo, me tornar um pouco mais adulto e ser, assim, um bom líder na minha relação. Acho que para mim foi mais fácil ser líder no trabalho do que talvez nos meus relacionamentos e na minha vida pessoal. E acho que eu fugi de conversas difíceis na minha família. Você sabe, não ocupei esse espaço que eu sei que muita gente ao meu redor está com a expectativa que eu ocupe. E eu faço isso de outro jeito, tipo com caminhos diferentes, criando coisas para minha família, oferecendo suporte Sim, e, sim. principalmente na minha relação, para mim, a palavra-chave é constância. É isso que ultimamente eu tenho buscado. Constância nos meus bons hábitos e nos hábitos que me ajudam a construir paciência. Eu sou um pouco sensível demais ao mundo de fora, ao efeito que o exterior tem em mim, a ponto de até de pensar em me mudar. Isso me torna uma presença meio pouco confiável, porque eu posso ser muito afetado por estímulos ou influências externas. Eu sempre fui muito de ir no embalo, de pensar, quando em Roma, Vamos experimentar isso, vamos fazer aquilo. E acho que eu tive muito essa mentalidade de viajante, de amar chegar a um lugar novo, entender como as pessoas vivem ali e tentar virar quase uma delas, se adaptar a essa vida, sabe? Viver do jeito que elas vivem. E isso também tem um pouco de mentalidade de ator, de experimentar versões diferentes de mim mesmo. Como isso me faz sentir? Isso combina comigo? Isso é divertido. É uma boa experiência. E eu estive, sabe, nessa busca por colecionar experiências e... não necessariamente pensando tanto em ser alguém confiável, presente nas relações com quem se pode contar e... Nas relações, talvez. Em relação, sabe, a minha parceira. Porque na sua carreira você é confiável, responsável, Sim, você sim, com aparece. certeza. Sim, Se você fecha um trabalho por 4, 6 meses, Sim, você é 100% sim. confiável. Por que você sente que foi mais confiável durante 20 anos na carreira do que nos relacionamentos? Bom, parte disso é prioridade. Eu realmente priorizei. Ou antes eu nem pensava nesses termos. Era como se eu entregasse tudo para minha carreira. E o resto meio que ficava, sabe, ia ser o que tivesse que ser. Certo. Mas nada encosta no meu trabalho, sabe? Isso, para mim, não é uma fórmula para a felicidade. Você precisa encontrar um equilíbrio. E eu também, hoje eu com certeza tenho um equilíbrio muito melhor. Antes eu tinha uma abordagem muito mais destrutiva em relação ao trabalho. Sabe, se um personagem usava metanfetamina, Você fica, preciso praticar isso. eu quero saber como é essa sensação, sabe? Eu preciso incorporar o personagem. Sim. E acho que muito disso também vinha de insegurança. Insegurança de pensar, será que eu vou conseguir atuar do jeito que eu quero? Será que eu vou conseguir ficar vulnerável do jeito que eu quero? Será que eu vou conseguir, sabe, mostrar a escuridão daquele personagem? Se o quê? Se eu não entrasse nesses O lugares dia a dia. e não tivesse uma Sim, experiência direta entendi. com tudo aquilo, Interessante. passar por tudo, incorporar mesmo. Mas agora, sabe, para mim,
ser vulnerável não é difícil. E até ficar vulnerável diante da câmera não é difícil. Para mim, eu criei esses caminhos neurologicamente. Sim, você consegue se abrir em um instante. Eu consigo começar a respirar de um certo jeito e fazer uma pequena meditação em torno das circunstâncias em que eu estou. E aí esses canais meio que se abrem agora. Sabe, é uma técnica baseada em experiência, claro. Pessoal e profissional. Você consegue acessar a vulnerabilidade a qualquer momento. Sim, quer dizer, eu não penso nisso como acessar a vulnerabilidade, mas eu não tenho medo dela, sabe? E tecnicamente, pela minha profissão, eu sei como fazer isso. Eu não preciso passar 3 dias virado para me sentir frágil, sabe? Certo, claro. Você consegue fazer uma meditação de 5 minutos e chegar lá, Sim. mas na sua vida pessoal, você sente que é aberto, receptivo e vulnerável? Bom, realmente, não, eu sou um desastre. Sim, quer dizer, não é difícil para mim ser vulnerável, mas eu acabo me decepcionando comigo mesmo por não ser constante o bastante e por não ser confiável o bastante. É meio como se eu precisasse amadurecer um pouco na minha vida e ser uma presença mais Interessante. forte e constante. Eu não discordo de você, mas por que você acha que precisa disso? Por que acha que precisa amadurecer, ser constante, fazer essas coisas na vida pessoal, diferente de como você é na vida profissional? É porque acha que vai ter mais paz, alegria e felicidade? Ou sente que é isso que deveria fazer nessa idade? Ou, Acho que parte disso é para ser mais compatível com a minha parceira. sim, Mas sim, quando sim. eu faço isso, eu também fico mais feliz. Realmente bem feliz. Com certeza isso me deixa em um outro nível de felicidade. E eu sinto que tenho mais respeito por mim mesmo. Quando você é constante, confiável e Sim, lidera, em com vez de só ir certeza. levando de qualquer jeito. Sim, isso é bom. Sim. E com certeza eu fico muito mais feliz comigo mesmo. E muitas dessas coisas, esses hábitos saudáveis que eu preciso criar para chegar lá, fazem muito bem para mim. Sim, E imagino que também te ajudem no trabalho. Quanto mais constante você for na vida com certeza pessoal, sim. provavelmente melhores resultados vai entregar na vida profissional. Sim? É como uma expressão budista chamada Shenpa. Você já ouviu falar? O que isso significa? Shenpa é o espaço que você cria antes de ser provocado ou afetado emocionalmente. É criar hábitos para abrir mais espaço, mais Shenpa. Isso me faz muito bem. Não sei se isso vale para todo homem. Posso falar por mim. Eu acho que eu sempre tive medo de um compromisso completo, de entrar de cabeça em relações íntimas, porque era quase como se eu tivesse que abrir mão de um mundo cheio de outras coisas que eu poderia fazer, ou atividades, aventuras. Essa ideia de liberdade de ir para qualquer lugar e fazer qualquer coisa a qualquer momento, sem depender de ninguém, nem ter que me comunicar com ninguém. Sim, Ou decepcionar alguém. Era como se eu pudesse ser totalmente livre para fazer o que eu quisesse, sem precisar Sim. ligar para ninguém. E acho que, por muito tempo, eu vivi com medo de abrir mão disso. ok. E não estou dizendo que foi fácil. Foi extremamente desafiador. E eu demorei até o fim dos meus 30 e poucos anos, sabe? Provavelmente, para conseguir dizer de verdade. Tá, essa vida que eu venho levando vai me dar o que eu quero no futuro? Que é estar numa relação harmoniosa, ter uma família algum dia, e todas essas coisas que meu eu do futuro realmente quer. Eu sei que não posso continuar vivendo assim, mas acho que, por uns 15 anos, eu fiquei dividido por essa ideia de mas isso é tão divertido, interessante Sim. e libertador, sabe? Você precisa mesmo deixar uma identidade antiga para trás e assumir esse papel de liderança por si mesmo. E o que eu estou ouvindo você dizer, me corrija se eu estiver errado, é que você ainda ama a ideia de poder fazer essas coisas e não quer perder esse lado menino, infantil, essa energia dentro de você, enquanto assume compromisso total, responsabilidade total e liderança total na sua vida pessoal. Sim, Porque esse meu lado criança, esse lado infantil, acho que é o que gera muita coisa na minha vida. É essa energia de Ok. criança, o encantamento, a aventura, a criatividade, a espontaneidade. Foi isso que criou tudo que eu estou construindo. sim, E é isso que atrai oportunidades para mim. Se eu fico só, eu sou esse líder responsável, você não atrai a energia criativa, o fluxo.
É uma Sim, dança entre assumir responsabilidade e liderança, mantendo esse encantamento infantil e juntar as duas coisas. É isso que estou ouvindo. sim, você colocou isso muito bem. Eu amei como você colocou, porque acho muito importante conseguir misturar esses mundos e não simplesmente virar um pai chato, sabe? Essa rigidez, exatamente. Essa coisa rígida de, Sim. tá, agora nós Ó, vamos. sim, sim, não, Isso dá medo. sim. E é como se, Com mais responsabilidades, vem mais peso, mais pressão, contas. sim, Você precisa fazer as coisas de outro jeito para cuidar dessas responsabilidades. Você precisa ser líder. sim, Você pode ser líder. E você não quer perder aquele menininho interior que diz: vamos brincar, vamos nos divertir, vamos nos aventurar. Sem sim, responsabilidade nenhuma, só criar. sim. E acho que, para mim, isso é um pouco uma metáfora para a arte e até para a atuação. Você precisa criar uma estrutura muito forte e dentro dessa estrutura precisa conseguir perder um pouco o controle. Mas para perder o controle sem sair dos trilhos, você precisa ter essa estrutura. E, Sim, sim. Estrutura, limites. exatamente, esses limites. E acho que numa relação, sim. Claro que você pode encontrar, sabe? Pode organizar sua vida de um jeito em que você tenha uma parceira que te deixa fazer qualquer coisa. E ela diz: tudo bem pra mim. Mas você sabe que não está. E se você for honesto consigo mesmo, você está, muito provavelmente, machucando a pessoa que está com você. E aí é aquela coisa. Quem você quer ser, sabe? Eu quero ser brincalhão, ter esse espírito de criança, mas dentro de uma estrutura em que meus filhos, meus futuros filhos, tenham muito orgulho de mim, sabe? É como se... E em que a minha esposa sinta que pode contar comigo, que a minha palavra vale e que se eu disser que vou fazer alguma coisa, eu vou fazer. Você cresceu numa casa em que a palavra dos seus pais valia e eles criavam segurança e estrutura? Quer dizer, sim e não. Eles ainda estão juntos, são próximos. Não era uma relação muito apaixonada. Eu não via isso. Eu amo muito meu pai. Ele não é o cara mais romântico do mundo, sabe? Ele é meio... E acho que ele não era bom em criar aventura. Ele é um pouco de se prender demais. Sim, Rígido. rígido. Mas o que estou ouvindo você dizer é que a visão para sua vida é: você quer ser livre, mas também criar estrutura para os seus futuros filhos. Sim, a liberdade não é difícil de criar. Você é De livre. criar. Você seria... Sim, sim, sim. Mas é sobre canalizar isso. Canalizar essa liberdade e amadurecer em certas áreas, sabe? É que eu deixei muitas coisas entrarem no caminho. Eu disse que ia fazer algo. Ou falei, você tem a minha palavra, eu vou fazer isso. Mas aí aconteceu isso. Aconteceu aquilo, sabe? E agora não. É aí que eu preciso mesmo fazer uma grande mudança. Interessante. Se você pudesse... Você está prestes a fazer 47, acho, né? Mais pro fim do ano? Se pudesse entrar nos próximos 3 anos, até o fim dos seus 40 e poucos... Sim. E você? Meu Deus, eu sou tão imaturo. Não, só estou dizendo. Você é ator, sabe? Tudo bem. Mas vamos pensar nos próximos 3 anos antes de você chegar aos 50. Sim. Sinto que vivi meus 20 anos durante 20 anos. Sim, exatamente. Tudo bem. Mas o que eu acho muito legal é que você está começando a se abrir sobre isso, sabe? Eu te conheço há... Não somos os amigos mais próximos do mundo, mas temos uma amizade há muitos anos. Sim. E nós Sim. ficamos mais próximos. Eu sinto que ouvi mais dessa história. E você me ouviu compartilhar minhas coisas e tudo isso. E o que eu acho muito legal é esse despertar que você está tendo. Acho que muita gente olha para atores e simplesmente não sabe o que existe nos bastidores. As pessoas acham que é tudo muito glamuroso, que a vida é perfeita, ou que, se você está fazendo várias séries, está ganhando muito dinheiro, mas também existem desafios que você teve que enfrentar. E as coisas que te levaram até lá, talvez também sejam coisas que te machucaram em outras áreas, sabe? Porque você é muito talentoso em dizer sim e fazer essas coisas. Talvez isso também tenha te machucado na sua relação, como você já falou. E eu acho muito legal que você esteja começando a compartilhar mais sobre isso. E eu fico curioso. Se estivéssemos 3 anos no futuro, se você pudesse viajar no tempo e imaginar o personagem que vai estar vivendo daqui a 3 anos, na vida real, o que você gostaria que ele te dissesse agora para te apoiar a ter tudo o que você quer no auge da sua carreira e no auge
da sua vida pessoal. Sim, algo como, porra, por que você demorou tanto? E, Mas não de um jeito que te envergonhe pelo passado. Ele sabe onde você Sim. está agora. não, mas é que você tem todas as respostas. Interessante. Você sabe todas as respostas. Você tem todas as respostas. É só colocar em prática. Espero que ele diga, mandou bem. Mandou muito bem. É isso. Sim. É isso. Ele estaria dizendo. Se você, aos 50 anos no futuro, estivesse falando com você agora, é isso que ele diria sobre os próximos anos? Espero que ele diga algo como, mandou bem. Era isso que a gente estava fazendo. Entendi. Te levou ao ponto certo. Sim. Entendi. E o que você sente que vai exigir de você para se manter responsável por integrar essas coisas que vem aprendendo? Porque é fácil voltar atrás. Sim. Nós já fizemos isso muitas vezes. Sim. É aquela coisa. A gente assume um novo compromisso. Mas aí aquele menino antigo só quer brincar. Sim. Ele quer sair pra brincar. Ah, sim, com essa outra grande oportunidade. Glorioso. Eu disse, eu me comprometi com você nisso aqui. Mas não, aconteceu isso. Preciso ir fazer aquilo. É fácil voltar para os velhos padrões. Sim. É encontrar o jeito certo de brincar, sabe? Pra mim, tem muito a ver com ter mais constância nos meus hábitos, independentemente de onde eu esteja e de quem esteja ao meu redor. E não ser tão... Fazer o que é meu, sabe? Fazer yoga 2 ou 3 vezes por semana, meditar todos os dias. Acordar cedo e levar meu cachorro para passear antes do nascer do sol. Essas coisas que eu sei que também me tornam mais compatível na minha relação. E quando 2 pessoas numa relação são atores e passam esses períodos longe uma da outra, você precisa pensar. Isso é complicado. Esse tipo de coisa, as coisas que eu faço, ficam ainda mais difíceis, porque é muito difícil ser minha parceira. Eu saio para fazer um filme, e já é difícil ficar longe um do outro por 1 mês. A gente tenta não passar de 3 semanas, mas às vezes dá 1 mês. Só que aí eu fui embora e virei outra pessoa durante esse mês. Criei todos esses hábitos novos e de repente estou fumando cigarro e bebendo vinho todos os dias. Sabe? Isso também não cria segurança nem estabilidade. Já basta eu sair e virar outro personagem a cada papel que faço. Porque eu não penso nisso desse jeito. Nem sinto assim. Mas, pelo visto, eu mudo bastante dependendo do personagem que estou interpretando no momento. Sim. Sério? É difícil pra você se limpar, se desconstruir depois da cena e voltar a ser Eu o tenho esses Joel? pequenos... Comecei a criar uns Ritual ou pequenos rotina? rituais em que uso sálvia. Principalmente quando estou interpretando. Um personagem sombrio ou algo assim? Sim. Sim. Eu faço esse pequeno ritual com sálvia, meio que tentando deixar aquele cara ali, e depois... Mas claro, você passa o dia inteiro com esse tipo de pensamento. Então isso te afeta de alguma forma. Ok. Mas já basta tudo isso. Por isso eu preciso ser muito mais constante na forma como vivo minha vida, ter minhas rotinas, minha constância nas coisas que fazem bem para mim e que também me tornam mais compatível com a minha esposa. Acho que desde a primeira vez que te conheci, ou pelo menos pouco depois disso, então acho que a gente se conhece há quase 7 ou 8 anos. Algo assim, eu ouvi você Sim. dizer várias e várias vezes, dezenas de vezes, que você quer muito ter uma família e filhos. Seu sonho é ter filhos. Sim, Eu ouvi você dizer isso muitas vezes. Fico curioso. Quando você tiver filhos, qual é a coisa que você mais quer que eles sintam orgulho em você? que eu sou assim uma pessoa boa, honesta, que é gentil com os outros, que faz as pessoas se sentirem bem. Que eu sou assim uma influência positiva na minha família e na sociedade. Mas acho que também essas coisas, alguém em quem você pode confiar, alguém constante. Todas as coisas que está tentando Exatamente. Preciso me preparar. Preciso me prepará-lo. Isso é bom, tentando cara. ser igual a você. agora. Isso é bom, cara. Tem tanta coisa sobre a psicologia humana de um ator que eu não faço ideia do que você passa. Quer dizer, eu tenho alguma noção por estar com a Marta e entender um pouco, mas nunca vivi isso de verdade. Assumir um personagem, ficar obcecado por um personagem e não deixar que isso fique marcado em você de algum jeito. Imagino que em cada personagem que você interpretou, você teve que sentir compaixão, compreensão, empatia ou raiva por ele. E depois, de algum modo, não deixar isso te afetar ou ficar gravado em você pelo resto da vida. Eu não sei como você faz isso. E talvez nem dê pra fazer. Personagens que você interpreta por muito tempo acabam deixando um rastro.
Sabe, isso deixa uma pequena marca em você de algum jeito. É um exercício de empatia, porque você precisa mesmo encontrar uma forma de entender e ter amor por aquela pessoa. Mesmo que Mesmo que eu você não odeie acho essa que as pessoa. pessoas nasçam más. E acho que, mesmo que, sabe, nós somos em alguma medida moldados pela sociedade. Claro que existem exceções, mas, sabe, nós temos, mesmo com psicopatas, sabe? Nem todos os psicopatas são sempre pessoas ruins. Talvez você não encontre amor por todo Sim, personagem, mas encontra uma compreensão, sabe? Você entende de onde aquilo vem. E às vezes a resposta é que ele simplesmente não tem consciência, sabe? Esse cara que eu interpretei nessa série da Netflix, Os Casos de Harry Hole, que é... Eu meio que, sabe, não precisa seguir uma psicologia A, B, C, D, mas eu estava brincando com a estrutura dele ser uma espécie de narcisista maligno que fica dentro do espectro da psicopatia. É como a estação logo antes de um sociopata narcisista. um assassino. Eles têm traços sociopáticos, mas têm capacidade de sentir empatia, sabe? Sim, Ainda assim, mesmo que às vezes consigam agir sem nenhuma empatia. Fica um pouco no meio. Eu achei isso mais interessante de trabalhar. E esse cara era alguém que estava realmente danificado pela criação, pelo pai, e também não sabia o que estava acontecendo dentro dele. sim, ele só age, só reage. Sim, é como se ele fosse movido pela confusão sexual dele. E sexo, para ele, tem mais a ver com poder do que qualquer outra coisa. Ele é movido pela sede de mais poder, mais ganhos. E sabe, existem todos esses impulsos chegando nele. E ele age a partir deles. Ele pode até ter uma estratégia de como jogar esse jogo de poder, fazer essa pessoa se sentir mais fraca, tomar o lugar dela e continuar subindo. Mas não é alguém consciente do que está acontecendo por dentro. Nem de que minhas ações aqui vêm porque eu fui ferido desse jeito, ou é fascinante criar essa estrutura de personagem e depois pensar, aqui dentro, ele só está seguindo impulsos e coisas que estão acontecendo. Não é uma pessoa enraizada, mas ele está quebrado, e por isso existe potencial para tanto caos. Eu sempre ouço falar dessa coisa chamada jornada do herói na atuação. Sim, O que significa essa jornada do herói? para mim tem mais a ver com uns 5 a 7 gramas de psilocibina. Mas existe um arco da jornada do herói, certo? Sim, sim. Quando você assume um sim. papel, você pensa nesse arco da jornada do herói com base nisso. Bom, é um tipo de história. E é um tipo de... Sabe, Luke Skywalker é um clássico exemplo de jornada do herói. Você pensa nisso quando assume um papel. Algo como: qual é o arco ao longo da temporada inteira ou do filme? Ou você pensa em como entregar a melhor cena possível naquele momento Sim. e se preocupa com o resto depois. Bom, sabe, a jornada do herói é interessante porque é uma estrutura legal para uma história, já que o personagem passa por muita mudança. E você sempre tenta... Eu sempre tento encontrar um papel que tenha evolução, que mude bastante ao longo da história. Isso é interessante de interpretar, se você é o protagonista, sabe? Mas aí, claro, você também quer meio que disfarçar um pouco o caminho, para a atuação não se torne repetitiva. Entendi o que você quer dizer. Entendi. Sim, Você tem 3 séries saindo agora. Tem vários projetos em produção que vão estrear em breve. Se alguém pesquisar seu nome no Google, Joel Kinnaman, vai ver onde encontrar todos os seus trabalhos, TV, cinema, tudo em que você vem trabalhando. Acho que eu te vi pela primeira vez num papel pequeno em um filme de que eu gosto muito. Nossa, Millennium. Os homens que não amavam as mulheres. você precisa ter os olhos bem atentos para me pegar nesse Sim, sim. Você aparece rapidinho ali, mas depois lembro de te ver em House of Cards e achei você incrível. Acho que foi uma temporada em que você participou, ou meia Obrigado. tem 2 temporadas. Sim. Duas, sim. Quarta e quinta. Incrível em House of Cards.
Altered Carbon. Foi onde, sabe, a sincronicidade realmente bateu com... Eu achei uma série fascinante. E muita gente que conhece a Martha e assistiu Altered Carbon fala: essa era uma das minhas séries favoritas. Eu queria que você e o Joel tivessem feito a temporada seguinte. Sabe, todo mundo sempre fala: ah, queria tanto que vocês tivessem feito a próxima. Mas você fez tantos projetos legais. E Joel, uma coisa que eu reconheço em você é essa abertura na sua jornada. Esse estar no meio da bagunça, disposto a continuar se transformando. Eu acho isso muito bonito. Porque acho que existem muitos atores de sucesso, ou líderes de negócios que eu conheço, ou já encontrei, que não estão dispostos a trabalhar em si mesmos. Porque aquilo que levou eles até lá, eles não querem perder. Sim. Eles não querem perder aquilo. Bom, agora eu sou bem-sucedido, e o jeito que eu era me trouxe até aqui. Sim. Não quero mudar quem eu sou. Sim. Mesmo que isso seja destrutivo nos meus relacionamentos íntimos ou nas minhas parcerias de trabalho, mesmo que eu seja um babaca, foi isso que me trouxe até aqui. Então vou me agarrar a isso. E acho muito legal que você esteja nessa jornada, e já esteja há muitos anos, desde que te conheço de consciência. Você é muito aberto sobre, sim, eu sei que fui desse jeito, e desse outro jeito, e tem sido difícil, e preciso resolver isso. Sim. E eu vejo essa luta interna com a qual você vem lidando. E acho muito bonito e inspirador que você compartilhe isso com outras pessoas, com seus amigos e também publicamente, porque dá perspectiva para outras pessoas de que elas podem continuar crescendo, melhorar a qualidade dos relacionamentos, da carreira, dos negócios, dos objetivos e, com sorte, voltar para a harmonia. Sim. E tudo que eu falo em The School of Greatness é sobre como viver a sua melhor vida. E o que isso quer dizer de verdade é como ter paz interior com quem você é no seu caminho. Você teve muito sucesso, muita diversão, muita aventura, mas ainda não teve plenamente essa paz e harmonia total dentro de você, pelo que eu ouvi. Não. Mas fico feliz em ouvir que você está começando a criar isso, porque eu acredito que o Joel Kinnaman, com mais harmonia, mais paz e mais estrutura, vai criar uma abundância ainda maior nas oportunidades da sua carreira, seja lá como isso apareça para você. Se forem grandes sucessos ou coisas mais independentes, o que você quiser fazer, não importa. Uns bebês cairiam bem. Bebês, acho que talvez essa seja a sua maior aventura, né? Eu só quero reconhecer você, cara. Acho muito bonito que você esteja nessa jornada e qualquer coisa que eu puder fazer para te ajudar e te apoiar, é só me falar. Só tentando ser igual a você, Luiz. Sabe, um dia de cada vez, cara. Todos nós temos coisas para lidar. Isso aqui se chama As Três Verdades. É um cenário hipotético. Imagine que você possa viver pelo tempo que quiser, realizar tudo e viver a vida que deseja. Mas é o último dia na Terra, daqui a muitos anos. Você pode viver quanto tempo quiser. Mas, por algum motivo, nesse cenário hipotético, toda a sua obra precisa ir embora com você. Então todos os projetos em que você trabalhou, esta conversa, qualquer filme, série, qualquer conteúdo gravado em que você apareceu, tudo some, hipoteticamente. Mas, no último dia, você pode deixar 3 verdades, 3 lições da sua vida que gostaria de deixar para trás. Quais seriam essas 3 verdades para você? Encare seus medos de frente. Nós somos amor. Viva com generosidade. Joel Kinnaman, meu amigo. Valeu, irmão. Obrigado. Se eu tivesse me sentido pleno, em paz e satisfeito comigo mesmo aos 24 anos, será que eu teria me esforçado como me esforcei? Será que eu teria lutado e aberto caminho, saindo de ator desempregado em Nova York para uma série indicada ao Emmy, com muito dinheiro